Vamos falar agora sobre essa lei do inquilinato. Normalmente a gente fala dos problemas do inquilino com o proprietário, mas é possível a gente ter problemas ao inverso também. O inquilino, ele consegue processar o proprietário? Sim, geralmente todo o bate-papo acaba acontecendo quando o proprietário acaba tendo aí a possibilidade de processar o inquilino. Mas o inverso também é verdadeiro, né? Muitas vezes o inquilino pode processar o proprietário. A gente vê que tem situações aí um tanto quanto absurdas, né? O proprietário vai e invade o imóvel sem permissão, o proprietário, de repente, o imóvel tem algum problema sério de encanamento elétrico, que são aí obrigatoriedade do próprio proprietário resolver os problemas e ele acaba não fazendo. De repente, além desses descasos, né, com os problemas do imóvel, tem uma questão muito comum, que é a questão da cobrança da forma abusiva, da forma indevida, né? A gente vê muitos proprietários que têm o direito de receber, porém acabam aí cometendo o que a gente chama de exercício arbitrário das próprias razões e acaba aí causando problemas e excessos nessa cobrança e no constrangimento do locatário. Tem locador que não dá recibo para o pagamento do aluguel, né? Fica naquela, eu não vou declarar imposto de renda, então eu não vou dar recibo. E aí como é que fica essa história, né? Tem gente que acaba descumprindo o prazo de locação no contrato, né? Você não está me pagando, então eu vou entrar aqui nesse imóvel, eu vou tirar você daqui, vou jogar as coisas fora e ponto final. Isso não pode ser feito. E isso, infelizmente, acaba acontecendo muitas vezes no dia a dia e na sociedade. E por conta desses detalhes, dentre outros, é possível sim o inquilino processar o locador, processar o proprietário do imóvel. Você falou desse caso, por exemplo, a pessoa não paga, né? Ela precisaria esperar, eu acho, a ordem de despejo, mas pega o proprietário e, entre aspas, invade, né? Ou entra sem permissão nesse imóvel. Existe algum caso que dentro desse contrato o proprietário poderia adentrar nesse imóvel de forma legal? Ou ele precisa esperar essa ordem de despejo? Então, vamos só lembrar uma coisa, deixar claro. Geralmente nos contratos de locação acaba existindo geralmente uma garantia, não é isso? Ou a gente deposita aqueles 3 aluguéis de maneira antecipada, ou existe um fiador. Então, se na verdade não existe o pagamento aí objetivo da obrigação, né, que no caso seria o valor do aluguel, existe a possibilidade do locador, do proprietário, ingressar com ações judiciais para conseguir isso. É lógico que geralmente uma conversa, uma situação mais tranquila, muitas vezes acaba resolvendo. A própria pandemia trouxe um problema sério para a gente, né? Existe agora, recentemente, né, a tal da lei da pandemia, que trouxe aí um problema, dizendo que as pessoas não poderiam ser despejadas nessa época de pandemia, né? O que acaba fazendo com que muitas pessoas deixem de pagar o aluguel e aí os proprietários tenham aí suspensas essas ações de despejo. Todavia, é importante que se entenda que existem outras formas de se realizar isso. Eu não preciso despejar a pessoa do imóvel, né? Eu posso entrar com ações de execução, eu posso entrar com ações de cobrança para poder fazer com que a pessoa ou os garantidores da locação, no caso específico do fiador, por exemplo, né, possam aí ter que pagar essa conta. E é importante que se lembre, Roberta, que os fiadores eles não podem alegar posteriormente aquela situação do bem de família no contrato de locação. O que é o bem de família? Quando a gente fala de bem de família, existe uma lei, que é a Lei 8.009/90, que deixa claro que o seu imóvel ele não pode ser penhorado por dívidas oriundas, né, aí do comércio, vamos colocar assim, salvo dívidas do próprio imóvel, né? Então, se for dívida de IPTU, se for dívida de condomínio, aí pode, mas fora isso, estaria fora e não poderia ser penhorado. Então, muita gente diz, o fiador não vai poder ser acionado, não vai poder pagar a conta, porque você não vai poder penhorar o apartamento dele, não pode fazer isso porque é bem de família. Ao contrário, isso é uma exceção na regra geral. Para isso que serve, na verdade, né? O fiador é exatamente para isso. Exatamente isso. O fiador é o garante do contrato. Então, se eu, inquilino, não pago,
o locador pode processar o fiador, pode inclusive penhorar o imóvel do fiador e pode levar o imóvel do fiador à asta pública para poder ser vendido e se ressarcir desse valor. Então, repara, eu não posso despejar o inquilino, porque agora com essa lei que existe eu não consigo fazer isso nessa época de pandemia, mas eu posso penhorar o fiador, tomar o imóvel dele e colocar o fiador na rua, com todos esses problemas por conta da garantia do contrato. Então, isso pode acontecer também. Doutor Fabrício, então, falando dentro dessa realidade, eu não vou nem me atentar à realidade apenas pandêmica, mas hoje, qual situação o inquilino pode ser colocado para a rua? Existe alguma situação que preveja e que autorize o dono da propriedade colocar o inquilino na rua, ou essa possibilidade seria, no caso, uma possibilidade extrema? Onde está esse extremo? Então, vamos só entender o seguinte, Fábio, que isso é importante explicar para as pessoas. As regras de despejo hoje, a ação que coloca o inquilino para fora, a gente chama de ação de despejo, tudo bem? Essa ação de despejo, ela está aí com situações um pouquinho limitadas por conta da pandemia. Então, existe essa possibilidade. Agora, por exemplo, vamos supor que o inquilino esteja trazendo risco para as pessoas que moram naquele condomínio. Esses riscos podem acabar acontecendo e podem colocar, na verdade, diante de um processo judicial específico, colocar a pessoa para fora. Tudo bem? O contrato terminou, beleza? Até aí eu não quero renovar, eu tomei todas as medidas adequadas para não renovar o contrato. Eu posso colocar esse cara para fora, mas sempre através de um processo judicial, Fábio. Eu não posso chegar lá simplesmente, como a gente vê as pessoas acaba vendo as pessoas fazendo, o que é um absurdo, é que as pessoas acabem chegando no lugar, chutem a porta, esqueçam o direito de todas as pessoas e acabam fazendo isso. A gente sabe, e deixar isso bem claro, as pessoas que têm imóvel, que locam imóveis, que vivem com essa situação dos imóveis, dos aluguéis desses imóveis, a gente sabe da necessidade de todos. Mas isso tudo tem que passar por um devido processo legal, na hora de eu ter que receber os meus valores. Eu não posso simplesmente chegar lá e colocar as pessoas na rua, esquecendo que essas pessoas também têm direitos. Então é lógico que existe essa possibilidade. É lógico que se tiver um problema de risco em relação ao imóvel, se a gente tiver, por exemplo, a pessoa está traficando dentro do meu condomínio, lá onde tem um apartamento, né, isso foi colocado, existe um problema muito sério em relação à estrutura e a coisa está para pegar fogo porque existe um mau uso do imóvel, tudo isso pode ser colocado as pessoas para fora, mas isso precisa de um devido processo legal. Não dá para simplesmente chegar lá e fazer o que a gente quer do jeito que pode ser e do jeito que a gente acha que pode ser, né? Infelizmente, esse achismo, esse folclore de que o proprietário do imóvel, o locador, tem sempre razão em tudo, não pode ser feito dessa forma. Imóvel financiado pode ser locado? Pode, não tem nenhum tipo de problema. O imóvel financiado pode ser locado. É muito comum até, Roberta, as pessoas locarem o imóvel para poderem pagar a prestação. Né? Então eu compro um imóvel, eu não vou morar lá, mas eu loco o imóvel para poder pagar a prestação. Agora, que fique claro, se esse imóvel for do Minha Casa Minha Vida, existe, né? Quando a gente fala de financiamento de imóvel, existem vários tipos de financiamento. Especificamente, se for relacionado ao Minha Casa Minha Vida, aí não pode ter esse negócio de locação. E por que não pode ter? Por um motivo simples. O Minha Casa Minha Vida foi feito para que as pessoas que não tenham acesso ao imóvel consigam, de uma maneira subsidiada pelo governo, atender aí as regras do programa e consigam entrar nessa casa. Eu não vou poder produzir renda com ela, tudo bem? Ou seja, eu não posso comprar um imóvel para Minha Casa Minha Vida e alugar esse imóvel. Infelizmente, muitas vezes isso acontece. Tá? É muito comum a gente perceber situações nesse sentido. E aí, quando você vai querer colocar o inquilino para fora, você pode ter alguns problemas, alguns prejuízos na justiça, porque aí vão lembrar você que Minha Casa Minha Vida não pode produzir renda em favor
né, dos locadores. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso também. Por isso que é sempre importante, quando você tiver um problema como esse, procurar um advogado da sua confiança, procurar o OAB da sua cidade, para que todos eles possam orientar você da melhor maneira possível. Fabrício, quem quiser, quem tem um apartamento que está alocado e resolve pôr ele à venda, qual deve ser o procedimento? Quando a gente fala de um apartamento que está alocado e a gente quer colocar o imóvel à venda, a primeira coisa que a gente tem que observar é o que diz o contrato. Além do inquilinato, é claro em dizer que o locador tem preferência na aquisição desse apartamento. Então, por exemplo, eu aluguei o apartamento por R$2.000 e aí eu quero vender esse apartamento. O meu inquilino, ele tem preferência para poder comprar. Então eu vou chegar para o inquilino e vou dizer, olha, seu fulano de tal, seu Paulo, eu quero vender o apartamento. O meu apartamento custa R$500.000. O senhor quer comprar? E aí só que eu tenho que formalizar essa oferta. Então eu vou fazer isso por escrito, tudo direitinho, e vou apresentar para o Paulo. O Paulo tem um prazo para poder dizer se ele aceita ou não essa situação. Então ele vai dizer, não, Fabrício, eu quero comprar. Geralmente de 15 a 30 dias. Não, Fabrício, eu quero comprar. Eu aceito essa situação. Ou ele vai dizer, não, Fabrício, eu não tenho interesse em comprar, eu não tenho dinheiro para comprar, enfim. E aí eu posso vender para o Fábio, posso vender para a Roberta, posso vender para quem eu quiser. Só que eu tenho que lembrar uma coisa. A oferta que eu fiz para o Paulo tem que ser a mesma oferta que eu vou fazer para o Fábio, que eu vou fazer para a Roberta, eu vou fazer para todo mundo. Não adianta oferecer para o Paulo R$500.000 e depois eu vou lá e ofereço para o Fábio 300. Porque 300, de repente, o Paulo podia pagar, 500 que ele não pode. Então tem toda essa situação que tem que ser observada. Se isso não for respeitado, existe a possibilidade, inclusive, de se anular esse negócio, né? Vamos falar assim no jargão das pessoas, no jargão mais popular, não tecnicamente, mas pode anular esse negócio, exatamente porque não foi respeitado esse oferecimento objetivo, né? O Paulo pode até mesmo depositar essa quantia em juízo, pedir para ficar com o apartamento, enfim, tem toda uma situação em relação a isso. A segunda coisa que tem que ficar claro, e é importante olhar o contrato de locação, é que eu posso vender o imóvel para o Paulo a todo momento. Então, está lá alugado, eu aluguei o apartamento, vamos lá para o Paulo de novo. O Paulo não quis comprar. Aí eu vendi o apartamento para o Fábio. E o Fábio comprou. A pergunta que geralmente se faz é essa. O Fábio está obrigado a respeitar aquela locação que eu fiz com o Paulo? A gente tem que olhar o contrato. Se no contrato não tiver dito nada disso, o Fábio pode jogar o Paulo para a rua. Não tem nenhum tipo de problema. O Fábio não está obrigado a ficar com o Paulo dentro do apartamento. Mas, Fabrício, tem lá um prazo do contrato. O Paulo alugou por 30 meses. Foi vendido no primeiro mês. E aí, como é que fica? Sinto muito. Se não tiver esse resguardo no contrato, dizendo objetivamente que o contrato de locação tem que ser respeitado, ainda que o bem seja vendido para outra pessoa, não tem jeito. O Fábio, que comprou o apartamento, pode colocar o Paulo na rua, porque não foi ele que locou esse apartamento.